Meus queridos, meus amados irmãos, nesse momento vamos trazer algo da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo para as nossas vidas. E neste momento, desta feita, eu convido você que está a ouvir a programação da Rádio Exortação para nós falarmos um pouco sobre um personagem da Bíblia, falar aqui sobre a história dele, relatar algo sobre ele dentro das Escrituras Sagradas, na dependência aqui do Espírito Santo do Senhor. E esse personagem que eu quero trazer é sobre o amado Daniel. Quero falar sobre a história de Daniel. Muitos conhecem a história de Daniel, outros não conhecem a história de Daniel, biblicamente falando. Para os que não sabem, quero dizer que Daniel, ele foi um homem retirado tão somente de sua terra natal. Foi retirado ainda jovem. Para quê? Para trabalhar em um dos lugares mais hostis em que poderia tão somente se encontrar. O palácio do império inimigo, quero dizer que nesse palácio que ele foi tão somente lá em que poderia se encontrar, para quem não conhece, o palácio do império do inimigo, ele foi tão somente encontrado lá. Mas mesmo em um lugar tão adverso, ele se levantou corajosamente, bendito seja o nome do Senhor, como um lembrete em meio à cultura pagã vigente. Há apenas um só Deus, e não há quem possa impedir a sua mão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quero falar aqui sobre o contexto histórico. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele conquistou o território de Jerusalém. Ele cativou o rei e muitos utensílios da casa do Senhor para colocar tão somente na casa de adoração do seu próprio Deus. Amém, amados? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele conquistou o território de Jerusalém. Ele cativou o rei e muitos dos utensílios que havia ali da casa do Senhor. Ele profanou. Para quê? Para colocar na casa de adoração do seu próprio Deus. Eita, Jesus Cristo amado. Então Daniel, quero falar aqui sobre a chegada dele na Babilônia. Daniel, ele chega à Babilônia. Nabucodonosor, ele tão somente ordenou que o chefe dos seus eunucos trouxesse para o palácio jovens bonitos, instruídos e que fizessem tão somente parte da classe mais alta da população de Jerusalém. Entre esse grupo estava Daniel e seus inimigos, Ananias, Misael e Azarias. Assim que chegaram ao palácio do rei, o chefe dos eunucos trocou-lhes os nomes. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Entendeu aí? Sobre que fala, daqueles três jovens na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então esses nomes foram trocados. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. E foi oferecido a eles todas as bebidas e comidas que eram servidas à mesa do próprio rei. O acordo é que eles servissem a corte durante 3 anos e fossem preparados para ao final entrar na presença do rei e prestar auxílios. Entenderam aí? Repetindo, o acordo é que eles ali servissem a corte durante 3 anos e fossem preparados para ao final entrar na presença do rei e prestar-lhes um auxílio, prestar-lhes um culto, prestar-lhes ali uma adoração, render um louvor, se prostrar. Então, queridos, Daniel, ele tão somente decidiu que não iria se contaminar com a cultura babilônica e pediu ao chefe dos eunucos que não o obrigasse a comer a comida do rei e a beber o seu vinho. Bendito seja o nome do Eterno. Deus abençoou Daniel, tão somente enchendo o coração do chefe de compreensão, e este tão somente disse: tenho medo do rei.
O que será de mim se ele descobrir que você e seus amigos não estão comendo o alimento ordenado? E se o rei perceber que vocês estão mais fracos e magros, a culpa cairá sobre a minha cabeça. Daniel tão somente pediu ao chefe que fosse feita uma experiência de 10 dias. Ele e seus amigos iriam comer apenas legumes e água. Amém? Então somente eles iam comer legumes e água. E ao final do período, o chefe deveria compará-los com os outros jovens, com aqueles outros jovens que comiam das iguarias do rei e decidir segundo o que bem lhe parecia. Então o chefe dos eunucos, ele concordou, e no final dos 10 dias, a aparência de Daniel e de seus amigos era melhor do que a dos outros jovens, de todos os outros jovens. Então com isto, eles puderam continuar sua alimentação com legumes e água, não somente. Então, queridos, quero dizer aqui para vocês que Deus, o próprio Criador, o Senhor, deu aos 4 jovens muito conhecimento e inteligência, mas a Daniel ainda deu inteligência de interpretar sonhos e visões. Eita, que privilégio, bendito seja o nome do Eterno. Amém, amados? Que privilégio, né? Que honra Deus ter dado aos 4 jovens muito conhecimento e inteligência, mas a Daniel, ele deu ainda inteligência de interpretar sonhos e visões. Então quero dizer que Daniel e seus amigos passam a servir ao rei. Ao se completar o tempo de 3 anos, eles foram trazidos à presença do rei. Eles foram tão somente considerados mais inteligentes e sábios do que todos os outros jovens e foram chamados a realizar serviços diariamente para o rei Nabucodonosor. O rei os considerava mais sábios do que todos os feiticeiros e encantadores que havia no seu reino. Nabucodonosor, naquela época, ele considerava mais sábios do que todos os feiticeiros que havia ali e todos os encantadores que havia no seu reino. A interpretação do sonho de Nabucodonosor, falando aqui sobre este rei, quando certo dia o rei, muitos conhecem essa história, outros não conhecem bem, mas quero falar aqui um pouco sobre o rei Nabucodonosor, falar aqui sobre a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Que certo dia o rei Nabucodonosor teve um sonho e naquele sonho ele ficou muito perturbado. O rei se perturbou com aquele sonho, ficou muito perturbado com este tal sonho. Então mandou chamar todos os seus feiticeiros e magos que ali existia. Nabucodonosor mandou chamar todos os seus feiticeiros e mágicos e exigiu: interpretem o meu sonho. Aquele que interpretar, eu lhe darei dádivas e muitos presentes, mas se ninguém for capaz de dar a interpretação, mandarei matar todos vocês e destruir as suas casas. Os magos pediram ao rei que tão somente contasse o seu sonho, dizendo: talvez conte-nos o seu sonho, rei. Mas ele se recusou a contar. Vocês estão querendo me enganar. Contem vocês o meu sonho e eu saberei que vocês têm a interpretação. Tá vendo como o rei, ele nesse momento usou de sabedoria e de inteligência, né? Que ele ficou com medo, ele não confiou. Ele disse tão somente para os magos que ali estavam, disse: vocês estão querendo me enganar, né? Mas vocês não me enganam não. Tipo assim, eu chamei vocês aqui para que vocês contassem o meu sonho. Depois que você contar o meu sonho, aí eu saberei que vocês com certeza têm a interpretação. O que o rei pede é impossível. Só os deuses podem dar-te uma resposta. Responderam aqueles magros, dizendo para o rei: rei, o que o senhor pede é impossível. Nós não podemos, nós não sabemos, mas os deuses podem dar-te uma resposta concreta, uma resposta fixa. Foi o que os magos disseram para o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, ouvindo aquilo, com isso ficou irado e mandou matar todos os magos, feiticeiros e sábios do reino da Babilônia. O decreto tão somente foi lançado através dos guardas e chegou aos ouvidos de Daniel. Eita glória a Jesus! Eita Jesus!
a coisa muda. Agora a conversa ia mudar. Então, depois que chegou aos ouvidos de Daniel, então este se apressou e falou com o rei: Nabucodonosor, espere, você pode me dar um tempo? Eu vou revelar o seu sonho e a sua interpretação. Ora, se o Senhor, o Criador, já tinha dado a Daniel sabedoria e interpretação de sonhos, então ele foi com toda a confiança, com plena convicção que não ia errar, que ia acertar sobre aquele sonho. Quando ele disse: Nabucodonosor, então somente espere, você pode me dar um tempinho da sua atenção aí? Deixe que eu vou revelar o seu sonho e sua interpretação. Aí o rei aceitou a proposta de Daniel e este correu para pedir a oração de seus amigos. Daniel e seus amigos oraram a Deus e pediram por misericórdia. Então Deus revelou o mistério ao jovem em uma visão no meio da noite. Eita, glória a Jesus, é mistério. Deus revelou o mistério ao jovem Daniel em uma visão no meio da noite. No outro dia, Daniel procurou o rei com essas palavras, tão somente dizendo para o rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Aí Daniel falou para ele: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, disse Daniel, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo de número 30. Então Daniel descreveu o sonho do rei Nabucodonosor. Ele havia sonhado com uma grande estátua. A sua cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o estraçalhou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que tão somente encheu toda a terra. Depois de descrever o que o rei havia sonhado, Daniel contou sua interpretação e disse: tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro. O ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e também dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa tão somente da firmeza do ferro. Por uma parte, o reino será forte e, por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão, disse Daniel, interpretando o sonho para ele, misturar-se-ão mediante casamento. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo durará para sempre. Como viste que tão somente do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Depois de ouvir tudo isso, toda essa história que Daniel contou, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel. Olha aí que honra. Eita, glória a Jesus. E ordenou a Daniel tão somente que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis,
e o revelador de mistérios. Ele disse a Daniel: pois pudeste revelar este mistério. Confira na Bíblia Sagrada, Daniel capítulo 2, versículo 47, justamente sobre o que eu estou falando. Então, outra vez, o rei Nabucodonosor tornou Daniel muito grande perante o reino. Lhe deu muitos presentes e também lhe tornou governador. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque, Abednego, como tão somente administradores da Babilônia. Eita, glória a Jesus! Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. Bendito seja o nome do Eterno. Aí vem o segundo sonho de Nabucodonosor. Aí o rei Nabucodonosor sonhou ainda uma segunda vez. Ele tentou conseguir uma interpretação de seus feiticeiros, mas não obteve sucesso, e mandou chamar Beltesazar, que é o próprio Daniel, porque dizia que nele estava o espírito dos deuses santos, segundo ele falou. O rei contou o sonho outra vez de novo a Daniel e disse: havia uma árvore muito grande, sua copa obrigava pássaros e suas raízes eram enormes. De repente, um anjo desceu do céu e decretou: derrubem a árvore e cortem os seus galhos e suas folhas, mas deixem o toco e as raízes presos tão somente ao chão com ferro, em meio a tão somente relva do campo, até que se passem 7 tempos. Daniel ficou perturbado ao ouvir o sonho do rei e tão somente contou com pesar a sua interpretação, porque Deus tinha lhe dado sabedoria e interpretação de sonhos, e disse: meu senhor, quem dera o sonho fosse sobre os teus inimigos. A árvore é você mesmo. Deus vai lhe expulsar do convívio dos homens e você irá comer o alimento dos animais do campo e o orvalho dos céus e molhará até que se cumpram 7 tempos. Eita, glória a Jesus Cristo. Com isso você irá reconhecer que há apenas um Deus neste mundo e que não há ninguém mais poderoso do que Ele. O governo das nações Ele dá a quem desejar dar. Bendito seja o nome do Eterno, para todo sempre. Tudo aconteceu conforme Daniel havia dito. Então Nabucodonosor enlouqueceu, foi expulso do seu reinado e passou a viver entre os animais. E os seus pelos cresceram nas coxas. Os 7 tempos, os tempos ali passados, se cumpriram e tão somente o entendimento de Nabucodonosor voltou. O antigo rei reconheceu enfim que Deus estava acima de todos e adorou, dizendo: tão somente o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa impedir a sua mão e lhe dizer: que fazes? Leia na Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 34 ao 35. Então, todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Aí depois de tudo isso vem o banquete de Beltesazar, e tão somente a escrita na parede. Eita, glória a Deus. Muitos anos se passaram e Nabucodonosor foi sucedido por seu filho Beltesazar. Certa vez, para quem não sabe, Beltesazar preparou um banquete e depois de ter tomado muito vinho, mandou que seu servo trouxessem as taças de ouro que Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém. As taças ali foram trazidas e todos os convidados reais, as mulheres, as concubinas e os amigos do rei beberam nelas, louvando aos seus próprios deuses. Mas enquanto bebiam, de repente aparecem dedos de mãos humanas e escreviam na parede. O rei tão somente ficou extremamente assustado, ficou pálido e tremia muito, tremia de medo. Aos berros mandou chamar todos os encantadores e videntes do reino, mas ninguém conseguia tão somente interpretar o que estava escrito naquela parede. Diante disso, Beltesazar ficou ainda mais atemorizado, tendo o caso chegado ao conhecimento da rainha. Esta lembrou de Daniel e o indicou para tão somente solucionar o mistério. Outra vez, mais uma vez, lá vem Daniel para solucionar o mistério. Daniel foi levado às pressas para o banquete e o rei lhe disse: tenho ouvido dizer ao teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que em ti
ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Tenho ouvido também dizer de ti que podes dar interpretação, resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante. Está no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Então Daniel respondeu e diz: guarda os teus presentes para ti mesmo e dá tuas recompensas a outro. Eu, porém, irei interpretar a escrita. Daniel não quis nada, não estava querendo nada em troca. Tu, Belsazar, não te humilhaste perante o Deus Altíssimo, mesmo sabendo de tudo o que ocorreu com Nabucodonosor, você não teve temor e mandou trazer as taças do templo do Senhor e as profanou, louvando a deuses de barro e de ouro e prata. Por isso Deus enviou essa mão e escreveu na parede essa mensagem contra ti: Mene, Mene, Tekel, Parsi. Então quero falar aqui um pouco para vocês sobre essas escritas. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsi, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Está no livro de Daniel, capítulo 5, 26 ao 28. Então o rei recompensou a Daniel e o colocou como o terceiro homem mais importante no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e Dário apoderou-se do reino da Babilônia com a idade de 62 anos. Falando sobre o reinado de Dário, ele nomeou 120 pessoas responsáveis por administrar o império, então somente colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Daniel se destacou tanto de uma forma como supervisor que Dário planejava colocá-lo à frente de todo o governo. Diante disso, os administradores, tão somente e os outros 2 supervisores procuraram algum motivo para acusar Daniel. Acusar de quê? Em sua conduta, mas nada conseguiram. Eles resolveram tão somente entre si, dizendo: nunca vamos encontrar uma acusação contra Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Amém, amado? Então, não adiantou as acusações contra Daniel. Então, essa foi mais uma história sobre Daniel, que foi um interpretador de sonhos, foi um vitorioso, foi um guerreiro. Que nós venhamos ficar com esta palavra, com esta mensagem. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você ter ficado comigo até este presente momento. Eita glória a Jesus!